Evangelho de Lucas, capítulo 16. Vamos ler nessa noite mais uma parábola. Capítulo 16, versículo de número 1. Diz assim: Disse Jesus também aos seus discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como que estava a defraudar aos seus bens. Então, mandando chamá-lo, disse-lhe: Que é isso que ouço a teu respeito? Presta-te contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse então o administrador consigo mesmo: Que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando eu for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: Tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. Versículo de número 8. E elogiou o Senhor ao administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Versículo de número 9. E eu vos recomendo, das riquezas da origem da iníqua, fazei amigos, para que, quando aqueles vos faltarem, esses amigos vos recebam também nos tabernáculos eternos. Vamos repetir o versículo de número 9? Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Algumas traduções estão assim: granjeais amigos, com riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam elas nos tabernáculos eternos. Os irmãos, se coloquem de pé. Vamos estar orando a Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez em Tua presença, pedimos perdão por nossas iniquidades e as multidões dos nossos pecados, que o Senhor, ó Pai, na Tua grandeza e na Tua maravilhosa graça, lance no mar do esquecimento. Nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, como nos outros cultos, ó Pai, não seja diferente hoje. Que a Tua palavra venha ser com eficácia, atingindo, Senhor, o alvo. Abençoe cada um nessa noite, Senhor Deus. Abrindo, Senhor, o nosso entendimento, a compreensão, para entendermos a Tua palavra. A nossa mente, Senhor Deus, que ela depende do Senhor. E o nosso coração, para guardar, Senhor Deus, e reter tudo aquilo que é do Senhor. Eu oro e agradeço, no nome santo do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Na semana passada nós lemos uma parábola também. No outro domingo foi outra parábola, ou seja, a mesma do capítulo 10 de Lucas. São 40 parábolas que Jesus conta, somando o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. 28 das parábolas que Cristo contou está descrita no livro de Lucas, ou seja, no evangelho segundo o médico Lucas. E sabendo Jesus que o povo gosta de ouvir uma boa história, Jesus, por parábolas, ensinava a cada um. E Jesus era muito inteligente, Jesus é Deus, a sua sabedoria, ela não tem limites. Então Jesus, depois que ele conta a parábola do filho pródigo, ele adentra essa parábola no capítulo 16, do homem rico. E diz Jesus que tinha um homem rico naquela terra, na parábola, que tinha um mordomo, ou seja, um administrador infiel.
Então esse homem rico, que tinha muitas propriedades, como um bom empresário, meus irmãos, ele tinha umas terras que estavam improdutivas, então ele pegou e falou, vou colocar um administrador, um mordomo, para tomar conta dessas terras e que me faça dar lucro, para não ficar improdutiva. Então ele contrata um cidadão, ou seja, um administrador, um mordomo, para que ela tome conta e faça render, ou seja, que possa dar frutos, para que ele não perca mais dinheiro com aquelas terras paradas. Então ele adquire um administrador com uma boa referência, só que esse administrador, esse mordomo, ele tem boa fama, somente nos bastidores, entre os homens ricos. Só que na prática, meus irmãos, aos ouvidos do homem rico, chegou diante dele uma notícia, olha, esse homem está te roubando. Está defraudando as suas finanças. Versículo de número 2. Então, mandando chamar, disse, que é isso que eu ouço a teu respeito? Ele está roubando o homem rico e ele não sabia que a qualquer momento ele poderia ser descoberto. Então o homem rico mandou chamar ele, o senhor, o dono. Falou assim, ó, vem cá, o que você está fazendo aí? Eu estou ouvindo de você. Você está me roubando? Então o homem rico disse na parte B do versículo, preste contas da tua administração, porque já não podes continuar mais nela. Então o homem rico disse para ele, olha, preste contas aí do que você tem, te dou um aviso prévio de 30 dias, você coloca tudo em ordem e passe para mim que você depois não vai trabalhar mais para mim. Você não precisa mais continuar no cargo. É só você prestar contas, pega os relatórios, todas as finanças que você tem separado, coloca todos no papel, estratifica o que é teu, o que é meu, me traz, porque você não precisará mais trabalhar para mim. Então esse mordomo, ele começou a refletir nele mesmo, e agora? O que é que eu vou fazer? Versículo de número 3. Disse o administrador consigo mesmo, que farei, pois se o meu senhor tira a administração? E agora? O que eu vou fazer? Quando ele prestar contas daquilo que ele defraudou, que ele roubou, ou seja, aquilo que ele gastou, que ele esbanjou, desperdiçou daquele homem rico, então a fama dele vai se dissipar, vai se prolongar por muitos lugares, vai se manifestar nos outros homens ricos e falar assim, ó, ele é ladrão. Então ele fala, o que eu vou fazer? Como que eu vou agora arrumar trabalho? Ele vai falar a verdade para todos os homens que têm trabalho para me oferecer e eles não vão me contratar. Por quê? Porque vão falar a verdade. Eu roubei ele e agi de má fé com ele, então a minha fama não vai ser boa, ninguém vai me contratar. Olha na continuação do versículo. Do versículo 3, na parte B. Trabalhar na terra, eu não posso. Ele não poderia trabalhar na terra como ele arrendou a terra para as outras famílias ou os outros trabalhadores que ali se estavam para poder fazer a terra produzir, porque ele era um arrendador, ele não era o trabalhador da terra, ele só administrava. Então, trabalhar na terra eu não posso. Não tenho força. Não sou produtor. Isso não faz parte do meu ofício. Aí depois ele fala, também mendigar tenho vergonha. Olha, a fama vai crescer tão grande que eu roubei, que eu sou um ladrão, que ninguém vai me dar mais trabalho para mim.
E quando eu chegar a bater na porta das pessoas, eles vão fechar as portas. Então mendigar eu também tenho vergonha, eu não posso. Imagina, eu que administrava uma riqueza tão grande, agora ter que mendigar o pão. Não, trabalhar eu não posso. Não tenho forças, não tenho conhecimento de arar a terra. O meu ofício é administração. É mordomia. Eu sei administrar, eu não sei fazer. E mendigar também eu tenho vergonha. Então ele teve uma ideia lá no fundo do coração dele. Versículo de número 4. Eu sei o que farei para que, quando eu for demitido da administração, me recebam em suas casas. Ele teve uma ideia. Antes do Senhor descobrir que ele roubava, ele arrendou as terras, ou seja, as terras que eram do homem, para algumas pessoas, alguns trabalhadores. E nessa terra, meus irmãos, era produtiva. Então cada um ia plantar ali uma quantidade, e dessa quantidade, uma certa porcentagem ia voltar para o homem rico, ou seja, como pagamento por utilizar aquela terra. Então ele tinha esses devedores. Ele chegou nos camaradas e falou assim, ó, eu tive uma ideia. Eu vou chamar os devedores e vou fazer assim. Versículo de número 4. Eu sei o que farei para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores do Senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Versículo de número 6. Respondeu ele, 100 dados de azeite. Ou seja, ele tinha uma dívida. Uma dívida, e não era pouco, era grande a dívida. Então ele falou assim, peraí, eles estão devendo para o meu patrão. A dívida dele, meus irmãos, a Bíblia que eu tenho aqui agora, ela tem toda estratificada. Olha, 100 cados de azeite, meu irmão, é referente a 3.700 litros de azeite era a dívida daquele homem para com o homem rico. Então ele falou assim, ó, continuando no versículo de número 6, toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Então ele falou assim, ó, você deve 3.700 litros de azeite para o meu senhor? É isso que eu devo. Então escreve aí rápido. Metade da dívida sua está perdoada. Então você não deve mais 3.700 litros. Ali, dividindo a metade, 50% só você precisa pagar. Aí o devedor falou assim, rapaz, que negócio bom esse aí, hein? Então ele entrou numa sociedade, falou, então vamos fazer uma sociedade entre nós dois? Pode ver que quem escreve a conta não é ele. Ele falou assim, escreve a conta aí, marca aí, 50. Escreve aí, com o seu próprio punho. A nós dois vamos fazer um pacto aqui entre nós. Metade da sua dívida, que não é pouca, eu sei que você não pode pagar para o Senhor agora, para o homem rico. Ele vai vir cobrar você. Então vamos fazer o seguinte, você só paga metade. Está fechado o negócio? Os dois fizeram uma aliança. E essa aliança para roubar o homem rico. Fechou o negócio? Fechou o negócio? Passa lá em casa. Você pode chegar lá em casa, fica à vontade, você me ajudou muito. Vou passar para os outros amigos meus que você é um bom administrador, me perdoou metade de uma dívida, e esse negócio foi muito bom para nós. Tranquilo? Tranquilo. Aí ele chama o segundo. Então se ele devia 3.700 litros, perdoada metade da dívida, fica 1.850 litros, é tranquilo. Aí chama o segundo. Então depois disso perguntou ao outro, e tu, quanto deves? Versículo de número 7. Respondeu eles, 100 coros de trigo. Então a dívida dele também é muito grande. 100 coros de trigos, meus irmãos, equivale a 37 mil litros de trigo. Ou seja, quase 30 toneladas. Então ele disse, a tua dívida é grande, hein? Vamos fazer o seguinte também? Pega a caneta aí, anota aí. Aí ele pegou a caneta, toma a tua conta e escreve 80. Diminuiu a dívida também. Aí esse falou para ele,
Bom negócio esse, hein? Vamos entrar nós dois num acordo aqui. Uma promissória aqui. Está perdoado. Tantos da sua dívida. 80%, só pago essa 80%? Só 80%. Então não preciso dar mais as 30 toneladas? Não. Só dá 29 alguma coisa? Tá bom. Fechou o negócio aí. Então aqueles homens se juntaram num negócio iníquo, ou seja, num negócio de injustiça contra o homem rico daquela terra. O dono. Aquele que tinha por direito de cobrar a dívida e falar assim, paga o que me deves. Não. Ele fez um acordo com aqueles homens e falou assim, ó, o negócio é bom entre nós. É muito bom. O Senhor não vai ter como recusar essa negociação. Então, no versículo de número 8, olha o que o Senhor falou, o dono daquela terra. O negócio é um negócio mundano, ou seja, é um negócio do mundo. Então ele disse, e elogiou o Senhor ao mordomo infiel, porque houvera astutamente, vamos falar assim, prudentemente, agido prudentemente, porque os filhos dos mundos são mais prudentes na sua própria geração do que os filhos da luz. Então ele agiu com prudência, ele elogiou. Olha, o camarada foi lá, ele me roubou, ele juntou mais 2, ou seja, ele ficou muito mais tempo roubando, me trazendo prejuízo, juntou agora com os outros que ele fez nessa parceria também que me deviam, me trouxe uma dívida maior, me trouxe um prejuízo maior, mas eu sabendo de tudo isso, eu não tenho como acusá-lo, eu não tenho como provar isso contra ele. Então ele elogiou. Olha como ele foi prudente, rapaz. Mesmo num negócio injusto, trazendo malefício para mim, eu não tenho como provar que ele me roubou. Camarada astuto, rapaz. E aquele homem começou a notar naquele cidadão, mas que coisa, né? E é dessa maneira, meus irmãos, que nós olhamos as pessoas do mundo. Eu tenho certeza que os irmãos já viram. Todo camarada que é do mundo, que é perdido, ele admira aquele cidadão que age com imprudência, roubando as pessoas. E nós vemos nos dias de hoje também isso, que aquele que age com desonestidade, ele é bem recebido. Ele é recebido nas casas das pessoas como se tivesse feito uma coisa boa. Então ele disse, olha, que administrador infiel, mas que ele foi prudente, ele foi. Então ele fala, aí Jesus ele fala assim, olha, os filhos das trevas, meus irmãos, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas o versículo de número 9, nessa parábola, foi o que chamou a minha atenção, meus irmãos. Diz assim na versão mais tradicional, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam elas nos tabernáculos eternos. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Olha que interessante essa palavra. Vamos ver o que é isso. Meus irmãos, quando aquele homem, vamos me pegar um pouco mais na história desse homem, desse administrador, desse mordomo, para os irmãos terem uma ideia de como os homens no mundo se preocupam com o bem-estar deles. O maior medo hoje, depois da morte, para vocês terem uma ideia, no nosso país, é do desemprego. Então uma pessoa, quando ele vai perder a sua fonte de renda, ele faz qualquer coisa que for ao alcance dele, necessário para manter aquela porta aberta, para manter a fonte de renda dele. Mas esse homem, ele estava preocupado. Ele tinha um problema.
Esse homem tinha um problema muito sério, meus irmãos. A sua mente agora começou a trabalhar. Então ele começa a armar aliança com pessoas. Ele começa a armar alianças com o mundo. Ele começa a armar aliança com aqueles que não têm muita coisa para oferecer para ele, em prol dele mesmo. Preocupado com o que vai acontecer com ele. Então ele perguntou: o que eu vou fazer da minha vida agora? Olha o drama que esse homem começou a viver. Olha, eu não sei trabalhar. Mendigar de maneira nenhuma. O que eu vou fazer? As alianças, meus irmãos, que esse homem começou a criar, a cultivar, para roubar aquele homem, mostra a preocupação que os homens têm de manter a sua vida sempre estável. Então Cristo vai lá no versículo de número 9 e fala assim: eu vos recomendo, está na tradução da minha Bíblia, eu vos recomendo que das riquezas de origem iníqua fazeis amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam no tabernáculo eterno. Todos nós, meus irmãos, a cada dia que passamos, temos uma dívida criada conosco mesmo. Criamos dívida com o próximo. Criamos dívidas com aqueles que nos amam. Nós criamos dívidas com todos aqueles que podem oferecer alguma coisa para nós. Nós fazemos dívidas. Também recebemos dívidas ao favor de nós. Então, meus irmãos, dívidas criadas numa vida eterna. Meus irmãos, escuta aqui, tá? Abra sua Bíblia comigo no versículo número 9 de novo. Eu vou ler com vocês. Eu quero que você preste atenção no versículo número 9, que é de muita importância. Eu vos recomendo que das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam no tabernáculo eterno. Eu tenho uma dívida com o André. O André é muito meu amigo. Eu venho no culto, ele me recebe muito bem. Mas um dia, ele me ofende. Mas um dia, ele fala coisas que desagradam o meu coração. Aí então eu chego no... O André falou: eu estou muito triste com você. Aí eu tomo a lição de que Cristo falou assim: eu vos recomendo que das riquezas da origem iníqua fazei amigos. Então eu chego nele e falo assim: André, vem cá. Eu perdoo a dívida que eu tenho com você. Eu perdoo. Porque se eu não perdoar, meus irmãos, eu não sou um filho de Deus. Então eu perdoo, André, a dívida que eu tenho com você. Mas aí eu falo para você, eu entro num complô com você, eu faço uma aliança. Anota aí, André, 50% da dívida está paga. Eu perdoo. Você não me deve mais nada. Vem cá, você é meu irmão, você é meu amigo. Lembra que o homem anotou 50? Só metade da dívida? Então, André, eu perdoo. Porque os outros 50, quem pode perdoar só é Deus. Mas eu perdoo você. Abra comigo a sua Bíblia lá em Mateus. Mateus capítulo 11. Vamos abrir primeiro em capítulo 6 de Mateus. Antes disso que eu quero ler com os irmãos um versículo. Capítulo 6 de Mateus, de versículo número 9. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então a dívida que eu tenho com você, meu irmão, eu perdoo ela. 50% está perdoado. Olha, pai, eu não tenho condições de perdoar ele, porque quem perdoa é Deus. Mas, olha, comigo ele não deve mais nada.
Para mim não deve mais nada, eu perdoo a dívida. Olha, Pai, ele fez muita coisa, mas eu perdoo. Eu levo isso para o mar do esquecimento. Eu cumpro a tua palavra e faço como o Filho de Deus faria, como Jesus fez. Eu perdoo. Os irmãos estão compreendendo o que Cristo quis ensinar? Fazer, ou seja, granjear amigos com a injustiça. Ou seja, houve uma injustiça, eu sofri uma ofensa, fui ofendido, mas por granjear amigos com as riquezas da injustiça. Irmão, eu te ofendi, mas granjeai amigos. Fazei amigos. Os irmãos estão entendendo que interessante que Cristo quis dizer? A inteligência do nosso Senhor. Ele usa uma situação mundana, a qual os homens se matam por causa de dinheiro para cuidar deles mesmos, porque ele diz que eles são prudentes na sua vida, são prudentes com eles mesmos, com os bens, com a sua aparência, com a sua saúde. Mas ele fala para nós, vamos ser prudentes. Os filhos de Deus não são prudentes. Os filhos não são prudentes da luz, não são prudentes como os filhos das trevas. Os filhos da luz não são prudentes. Granjeai amigos com riquezas da injustiça. Sofremos ofensas todos os dias. Nós, meus irmãos, somos ofendidos e ofendemos pessoas. Nossos irmãos, nós ofendemos irmãos, ofendemos pessoas, o vizinho. Você lembra do próximo? Mas, quando eu granjeio amigos, como eu faço amigos, eu perdoo. É nessa hora que eu lembro que eu tenho que fazer amigos, perdoando a dívida. É 50%? Está perdoado, Pai. 50%? 50%. Eu não tenho condições de perdoar toda a dívida. Quem pagou o preço foi Cristo. Mas a oração diz, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Olha, Pai, perdoa as minhas dívidas, porque eu perdoo meus devedores. Chamo logo os meus credores. Vou chamar os meus, aqueles que devem para mim, eu chamo. O interessante e o lindo dessa mensagem é que a pessoa tem que ir. Ele chamou, ele falou assim, eu vou chamar aqueles 2 que estão devendo uma quantidade enorme de dinheiro e eles não têm condições de pagar e vou perdoar metade da dívida deles. E assim eu vou ser recebido, vou ser bem visto, mesmo dentro da minha injustiça, dentro daquilo que eu fui, da minha corrupção. Ele entendeu, olha, eu vou ser bem visto porque eu perdoei metade de uma dívida. Então Cristo ele olha para nós e fala assim, vamos perdoar metade da dívida. Fazei amigos, vamos granjear amigos. E Jesus ele fala assim na versão dessa Bíblia, eu recomendo, é recomendado. Vamos perdoar a dívida. Salmo de número 32, versículo de número 1. Vamos lá para o salmista. Salmo 32, versículo de número 1. Diz assim o salmista no versículo de número 1. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Olha, quando você chama o seu devedor e perdoar a metade da dívida, olha, você me ofendeu, olha, machucou, olha, as palavras não foram boas de se ouvir, foi difícil para mim digerir tudo aquilo que houve dentro da discussão. Mas eu perdoo. Então a Bíblia fala que vai ser bem-aventurado cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Você está encobrindo uma multidão de pecado, perdoando as dívidas. Marcos capítulo de número 11. Marcos capítulo número 11. Versículo de número 25. Capítulo 11 de Marcos, versículo de 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas.
Mas, se não perdoais, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então a questão que a gente está conversando aqui, meus irmãos, é uma característica do salvo. Olha, eu vou estar orando a Deus. Pai amado, Pai querido, mas eu tenho uma ofensa com meu irmão. Eu tenho um problema lá para ser resolvido. Você lembra que o homem ele ficou preocupado? Ele não dormiu à noite, ele falou assim, eu tenho um problema para resolver. Rapaz, eu não posso cavar, mendigar. Olha a preocupação desse homem, meus irmãos. Num negócio injusto, um negócio do mundo. E Cristo ele usa a referência dos mundanos para mostrar a preocupação que eles têm de angariar para si mesmo bens e benefícios para que ele tenha uma boa receptiva na casa dos outros, nas outras casas, para que seja bem recebido. Aí Jesus fala, os filhos da luz, eles não são tão prudentes dessa maneira. Eles não agem dessa forma. Mas aí ele fala, eu recomendo vocês a granjear amigos. A granjear amigos, irmãos, com a riqueza da injustiça. Muito se perde por falta de perdão. Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas capítulo 6, versículo de 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. O interessante é que ele teve que chamar o devedor e perguntou para ele, quanto é que você deve? Ele sabia quanto que ele devia. Quanto é que você deve aí? Eu devo 100. Você deve 100. Pega depressa, é depressa, pega depressa aí. A caneta. E anota, 50. É rápido. Vamos fazer uma aliança entre nós. Lembra que a dívida, toda dívida é com o homem rico. Toda nossa dívida, meu irmão, de pecados, é contra Deus. A dívida não pode ser pagada por inteiro, porque Cristo é quem pagou a nossa dívida na cruz. Mas eu perdoo metade da dívida. Eu perdoo metade, porque está ao meu alcance, eu perdoo, eu livro. Eu liberto a pessoa. Meus irmãos, eu conheço pessoas que não perdoam. Eu não quero perto de mim aquele cidadão, não quero ele de maneira nenhuma. Ele é terrível. Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios capítulo 4, versículo 32. Nosso querido apóstolo Paulo diz assim: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É deixar, meus irmãos, a mágoa, é tirar de dentro do coração o impedimento, é tirar de dentro do coração a trave que impede que o homem faça a coisa certa. Nós, como crentes ou filhos de Deus, ou salvos, temos uma característica de observar melhor a palavra de Deus e falar, olha, é para mim. E perdoando, diz o apóstolo Paulo, uns aos outros, como também em Cristo vos perdoou. Foi Cristo que nos perdoou. A dívida é contra Deus. Quem é que pode perdoar todos nós? Quem é que tem o direito de cobrar a dívida? Quem é aquele que pode chegar e bater na porta e falar assim, ó, você me deve. Você me deve 37 mil litros de trigo. Você deve 3.700 litros de azeite. Você não pode pagar essa dívida. Mas quando
Quando Deus, na eternidade, meus irmãos, quando fomos recebidos nas mansões celestiais, Pai, eu perdoei aqui, ó. Perdoar, meus irmãos, é mais uma característica do salvo. É mais uma característica do homem que se resolve decidir por Cristo e fazer a coisa certa. O homem que procedia segundo o mundo, ele estava preocupado. Entrou um drama na vida dele. O que eu vou fazer de agora em diante? Eu vou acabar virando um mendigo, porque a fama que... Olha a preocupação desse homem. A fama que vai se espalhar ao meu respeito, ninguém vai me contratar. Todos aqueles homens vão falar que eu não sirvo para o trabalho, vou ficar sem recursos financeiros e eu vou ter que mendigar o pão. Olha a preocupação que esse homem, que esse mordomo, ele estava em aviso prévio. Lembrando, meus irmãos, que ainda não tinha acontecido com ele. Ele estava em aviso prévio. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus e fala assim, não aconteceu ainda. São coisas que estão por vir. E o interessante é que ele estava preocupado antecipadamente, ele antecipou todos os fatos. Olha, eu vou acabar tendo que cavar, e eu não posso cavar, eu não sou produtor, eu não consigo, não tenho forças, não faz parte do meu ofício. A fama vai se multiplicar, todos vão saber quem eu sou realmente, a minha iniquidade com o meu Senhor. Então, ninguém vai me dar trabalho, eu vou mendigar. E eu tenho vergonha de mendigar. Salmos 38, versículo de número 3. Versículo de número 3, Salmos de número 38, diz assim: Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, e como fardos pesados excedem as minhas forças. Ele lembrou da iniquidade dele. Ele lembrou do que ele fez, do que ele defraudou, do que ele roubou. Ele lembrou daquilo que ele fez e aquilo ali ia pesar contra ele agora. Ia pesar contra ele. Toda a injustiça que ele fez ia voltar contra ele. Aquilo que ele plantou no chão, levantou-se um pé e ele vai colher aquilo ali. Frutos de injustiça, frutos de roubo, de desonestidade, tudo aquilo que ele plantou de injustiça, agora ele vai colher. E ele lembrou com antecedência. Vai sair o comentário lá na casa do fulano de tal que eu já trabalhei. Os meus amigos vão me abandonar. Pois se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Então ele lembrou, vou chamar aqueles que devem. E quando eu lembro das minhas iniquidades contra o meu Senhor, e quando eu lembro das minhas iniquidades que não são poucas, são uma multidão. Aí eu lembro daquelas iniquidades aquela que é mais no oculto da minha alma, que eu escondo, e a qual vai ser revelada nos últimos dias. Os meus pecados, aquele que ninguém sabe, vai ser revelado, e todos vão ficar sabendo na região quem eu sou realmente. E aí ele entra em desespero. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou mendigar. Então eu lembro, meus irmãos, a minha iniquidade, chamo rápido aquele meu devedor, e chamo ele e falo assim, escreve a nota 50, está perdoada a tua dívida, porque a minha é enorme, a minha fama não é boa. Todos aqueles que eu defraudei vão aparecer e vão me processar, e eu vou ser preso, vou virar mendigo. E quando Deus revelar nos últimos dias, meus irmãos, os nossos pecados, aqueles que foram lançados no mar do esquecimento, mas tudo aquilo que nós fizemos em uma vida será revelado. O livro de Apocalipse diz isso. Então eu lembro das minhas iniquidades, Senhor. O fardo é pesado, excede as minhas forças. Aquele homem entrou em desespero de uma forma terrível, meus irmãos. Ele lembrou de coisas futuras na vida dele. Ele lembrou do que estava por vir. Ele falou assim, meu Deus, e agora?
todos aqueles homens não vão me dar trabalho. Eu vou ficar desempregado, a minha fama vai ser ruim. Então ele falou assim, eu vou fazer boas alianças agora. O negócio iníquo, lembra? Granjeai amigos. Granjeai amigos com a riqueza da injustiça. Jesus, eu recomendo isso. Porque os filhos das trevas, eles são muito mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos da luz não fazem isso. Eles não fazem isso. Eles não granjeiam amigos com o fruto da injustiça ou com a riqueza da injustiça. Eu sofri uma ofensa. Isso é um preço terrível. É doloroso, mas eu vou fazer com o preço da injustiça. Eu vou ganhar riquezas e vou granjear amigos para que eu seja recebido nas mansões celestiais em Cristo Jesus. E o fato, meus irmãos, é que somente os salvos vão fazer isso, porque recebidos na mansão celestial. Eles vão ser recebidos. Vamos lá para Lucas capítulo número 16 novamente. Além de termos que perdoar os irmãos, meus irmãos, Cristo ele chama a estender esse perdão. E somente aquele que compreendeu quem é o próximo, aquele que compreendeu a natureza do salvo, a íntima compaixão, vai estender o perdão além daquele que nos amamos, dos nossos amigos, das pessoas conhecidas. Abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 5, depois a gente volta aqui no capítulo 11 novamente. Mateus capítulo 5, no versículo de número 44. A recomendação do nosso Deus, meus irmãos, é essa. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então ele diz assim, amai os vossos inimigos. Rapaz, eu não gosto dele. Um cidadão difícil de lidar. Olha, quando eu vejo ele na rua, eu passo para o outro lado da calçada, finjo que não vi ele. O homem é terrível. Ele é meu inimigo, rapaz, é inimigo declarado. Ele não pode me ver que... Amai vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Todos nós temos trabalhos. E no trabalho eu acredito que todos os que têm uma dificuldade maior de lidar com o próximo é no trabalho. Parece que quando junta ali algumas coisas para fazer juntos, e aí a gente percebe que a gente dá choque. A gente não consegue manter uma boa relação. E parece que vira uma perseguição de ambos os lados. E aí Cristo fala assim, vamos orar por aquilo que está perseguindo você. Aí no versículo 45 diz assim, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. É para que vocês sejam filhos. Vocês vão se tornar filhos agindo dessa maneira. Porque essa é a característica de Cristo. Enquanto Ele ora e ama os vossos inimigos, ou seja, Ele ama os inimigos, Ele ora por aqueles que perseguem, ou seja, Cristo Ele nunca deixou de orar por ninguém. Até na cruz Ele falou assim, Pai, perdoa, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. Então a questão de ser filhos de Deus, meu irmão, é herdar a característica de Cristo. Ou seja, imitar o nosso Salvador. Para que nos tornemos filhos, ou seja, verdadeiros filhos de Deus. Continuação do versículo 45. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Versículo de número 46. Porque se amardes os que vos amam,
que recompensa tens? Se eu tenho a Ana e a Laura, eu amo elas. Essa é uma obrigação como pai. Amar meu pai e minha mãe é uma obrigação como filho. É que nem filhos do filho adotivo. E eu já preguei uma outra vez sobre isso. Quando eu conheço casais que têm filhos adotivos, meu irmão, e filhos naturais deles. E eu expliquei isso para ele e ele falou assim, não é uma verdade. E é bíblico isso. O apóstolo Paulo fala que nós somos, porventura, filhos adotivos. Filhos. Então eu falei, o filho que você tem, que é das suas entranhas, você é obrigado a amar ele. É obrigatório. Você tem a obrigação de amar o seu filho. Por lei, está na Constituição, você tem que amar ele. Cuidar dele. Abandono de incapaz é cadeia. Então você tem que amar ele. Agora, o filho que você tem adotivo, esse é filho do coração. Você não tem obrigação de amar ele. Mas você não ama ele da mesma maneira? Nós amamos, meus irmãos. É a nossa obrigação amar quem nos ama. É muito bom eu dar um abraço naquele que gosta de mim. E aquele que nos odeia? Porque se amardes o que usamos, que recompensa tem? Não faz isso os publicanos também o mesmo? O perdido, ele também ama os filhos dele. Ele ama aqueles que são amigos de verdade dele. Ele ama o pai dele. Mas amar quem persegue, meus irmãos, amar aquele que está perseguindo você, aquele que quer ver o teu mal, esta é uma dificuldade, é para ter, mas Cristo ele fala assim, é para amar. Aí ele fala na continuação, e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz isso os gentios, ou seja, os mundanos também não faz o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai celestial. Lucas capítulo 16 novamente, versículo de número 9, diz assim, eu vos recomendo, é uma recomendação do nosso Pai, ou seja, granjeai, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, ou seja, o perdão, esses amigos vos recebam também nos tabernáculos eternos. Versículo de número 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Versículo número 11. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injustas, como vos confiará as verdadeiras riquezas? Se eu não consigo, meus irmãos, nas riquezas injustas, granjear amigos, me preocupar, me lembrar, me entristecer, e saber que um dia nós vamos, todos nós, prestar conta diante de um Deus. Olha, Senhor, eu tinha lá condições de perdoar aquela dívida lá. Eu tinha condições de chamar os meus credores e falava assim, perdoados 50%. Escreve aí a nota, vamos fazer um complô nós dois. Vamos assinar uma promissória aqui. Está perdoado. Olha. Versículo de número 11. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injustas, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Riquezas eternas, meus irmãos, não descritas na mente humana. Se não conseguimos, dentro das riquezas injustas, granjear amigos. O perdão não é pregado hoje, meus irmãos, é pregado riquezas. Eu já vi pessoas pregarem sobre essa parábola
E isso me deixou muito triste de falar sobre dízimo, falar de dinheiro, de coisas dessa vida. E na outra semana eu falei que se a gente ensinar os homens a amar mais esse mundo, eles vão amar muito mais o mundo e vão querer ficar nele. Mas quando o Cristo ele fala das riquezas, da injustiça, é sobre perdão. É sobre liberar dentro da injustiça que foi entre duas pessoas, dentro de um grupo, e liberar o perdão, perdoando a dívida. Perdoando aquilo que nós temos contra os outros. Da mesma maneira também vão chegar em nós. Olha, anota aí. Rápido. Pega. Num abraço, num aperto de mão, vamos selar. Está perdoada a tua dívida. Para que você me receba lá nas mansões celestiais em Cristo Jesus. Para que eu receba você nas mansões celestiais em Cristo Jesus. Para que chegamos diante daquele Deus que nos salvou na cruz do Calvário e falou: Senhor, perdoado foi as dívidas. E hoje eu posso receber Ele aqui comigo. Com uma alegria. Porque da maneira que eu perdoei, eu também fui perdoado das minhas iniquidades. Porque eu me lembrei da minha fama durante toda a minha vida. E que se não fosse pela cruz do Calvário, se não fosse por Cristo e a sua misericórdia, e a sua bendita e enorme graça, a minha fama seria muito grande, e eu tenho certeza que ninguém se lembraria de mim, e eu ia mendigar. Mas agora eu posso, de uma maneira linda, olha, eu perdoei a dívida lá, Pai. Não foi toda a dívida, Pai, eu não tenho condições, eu não tenho recursos nenhum, mas o que estava ao meu alcance eu perdoei. Olha, foi 50% só, Pai, foi só 80%. Era grande, enorme a dívida. O Senhor que é o dono de tudo, a dívida é contra o Senhor, mas ela é grande, eu não tenho condições, mas eu preciso ser recebido nas casas celestiais. Eu preciso ser lembrado nas mansões celestiais. Tudo é de Deus. Somente Ele tem condições de perdoar todos os pecados. Cristo foi quem pagou o nosso preço na cruz. Resgatou. Essa palavra que o apóstolo Paulo fala foi um resgate de um naufrágio. Para encerrar, meus irmãos, Colossenses capítulo 3. Já estou terminando. Abra sua Bíblia em Colossenses. No capítulo de número 3, eu vou ler 2 versículos com os irmãos. Capítulo 3, versículo de número 13. Para encerrar, meus irmãos. Diz assim. Vamos no versículo número 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Versículo de número 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo de número 15. Seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graça a Deus Pai. Que essa palavra, meus irmãos, seja o vínculo que é selado entre nós e entre todas as pessoas que fazem parte do ciclo de vida dos irmãos. Granjeai amigos
com as riquezas da injustiça. Eu tenho certeza que alguém aí fora ofendeu o irmão. Machucou o irmão. E essa palavra, meus irmãos, ela vai permanecer por toda a eternidade. E os homens que não pregam ela hoje, eles vão ser esquecidos e a palavra vai permanecer. Então a palavra da igreja é: se alguém fez alguma coisa com o irmão, hoje mesmo, olha, lembra que o homem foi ele quem procurou. Ele ficou preocupado com a fama que ele ia ter. Ele ficou preocupado. Ele falou: cavalo não posso. Mendigar também não. A minha fama é ruim. Então lembrando que nós também temos uma injustiça muito grande cometida contra alguém, mas hoje mesmo, lembra? Pega o telefone, liga e fala, ó, chega nele e fala, ó, é 50%. Vamos fazer um pacto entre nós aqui, ó. Riquezas de injustiça. Lembra que é um negócio mundano, mas Cristo, com a sua sabedoria enorme, ele falou assim, ó, os filhos das trevas são muito mais prudentes, porque eles fazem essas coisas. Eles se preocupam. Já os filhos da luz, então vamos ser prudentes. E agindo como filhos de Deus. Liga, eu perdoo a dívida. 50%, é só 50%. Eu não tenho condições nenhuma de perdoar a sua dívida. Mas 50% está perdoado. Anota, escreve rápido. Escreve rápido aí. 50%, está pago essa dívida. Está pago. Olha, não precisa, você não me deve mais nada. Dá um abraço aqui. Vamos fechar um acordo entre nós dois. E diante da oração que você for fazer a nosso Deus e falar assim, ó Pai, está perdoado metade da dívida. Não tenho condições de perdoar ela toda. Não foi eu que paguei o preço. Mas o que ele deve para mim, está pago. E é dessa maneira, meus irmãos, que nós vamos ser recebidos nas mansões eternas e celestiais. Quando eu chegar lá e ver o André, e ver o Luiz, e ver os irmãos, e os irmãos me verem e falar assim, vamos ser recebidos. E vamos falar assim, olha, com as riquezas da justiça, eu granjeei muitos amigos. Amigos que eu tenho para a eternidade. Não é para um dia. É para a eternidade. Então lembra desse versículo no teu coração. Granjeai amigos com riqueza da injustiça. Quando alguém te ofender, é riqueza da injustiça. Vai lá e faz amigo. Vou fazer um amigo aí agora. Vou lembrar daquela mensagem, olha, ele me ofendeu, mas agora eu vou fazer um amigo. Vem cá. Dá um abraço aqui, eu te perdoo. E a pessoa sabe que você deve para ela. Da mesma maneira que a hora que chegarem em nós, o salvo que ouvir essa palavra e falar assim, ó, olha, anota aí, 50. Aí eu sei que eu devo para ele, não tem como esconder essa dívida. Ela é grande, é notória diante de Deus. Olha, anota aí, escreve, 50, me dá um abraço. Está perdoada a sua dívida. Então eu vou ter prazer de receber esse irmão. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de fazer uma última oração. Se colocasse de pé os irmãos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença bendita e maravilhosa. Nós, como salvos, e salvos, Senhor Deus, por um preço muito alto, nós que tivemos os nossos pecados perdoados e lançados no mar do esquecimento. Cometemos, Senhor Deus, e arrumamos dívidas todos os dias, Senhor Deus, neste lugar que nós vivemos. Por onde andamos, Senhor, arrendamos dívidas e devedores também. Nos ajuda, Senhor Deus, a granjear amigos com as riquezas da injustiça, Senhor Deus, que é cometida contra nós. E da mesma maneira, Senhor Deus, da injustiça que cometemos também contra os nossos irmãos. Abençoa o teu povo. Cuida, Senhor, livra de todo mal. Trabalha no nosso íntimo. E livra, Senhor Deus, o nosso coração de tudo aquilo que não pertence e que não faz bem à nossa vida.
Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender mais e mais a riqueza da Tua palavra e nos esvaziar, Senhor Deus, esvaziar deste mundo vil e de todo e qualquer negócio injusto dessa terra. Eu faço menção, Senhor Deus, da irmã Damares. Cuida da Tua filha, Senhor Deus, da saúde. Livra, Senhor Deus, a Tua filha de todo mal. Sustenta, Senhor Deus. Cuida do irmão Renivaldo e de sua família, dando condições, Senhor Deus, para suportar, Senhor Deus, toda e qualquer agrura dessa vida. E qualquer motivo, Senhor Deus, de entristecimento, que seja livre desse momento a nossa irmã. Da mesma maneira, Senhor Deus, nos dê um bom início de semana diante do Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Eu louvo e engrandeço o Teu santo nome, para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos?